Hoje eu quero falar com você sobre um aparelho que eu utilizo diariamente na minha prática clínica já há uns bons anos, que é a caneta de acupuntura, ou AcuDoctor, ou Pointer Plus. Esse é um aparelho muito interessante e realmente ajudou muito para que meu tratamento fosse mais assertivo, principalmente nas questões musculoesqueléticas e o trabalho com neuroacupuntura. Então, se você tem interesse em adquirir esse aparelho, aqui nesse vídeo eu vou explicar para você quais são os parâmetros que eu gosto de utilizar, as minhas impressões sobre esse aparelho e como que você pode utilizar de uma forma bem assertiva na sua prática clínica, com uma demonstração no final do vídeo. Então vamos aos botões iniciais. Quero explicar para você como é que funciona esse carinha aqui. A começar com este botão. Este botão, ele controla a frequência, tá? Então a gente consegue girar a frequência do máximo para o mínimo. E a gente consegue visualizar em qual frequência a gente estará por meio deste botão. Quando eu pressiono esse botão, ele começa a piscar essa luz verde. E essa luz verde mostrará no display a frequência que está sendo aplicada. No caso aqui, 10 Hz, que é a frequência que eu utilizo na minha prática clínica. Eu prefiro trabalhar com essas frequências mais baixas, principalmente para estímulos de pontos motores. Se você colocar no nível mais alto, você vai ver frequências maiores, 27, 28 Hz. Então, meu conselho, deixe ela no mais baixo possível, mínimo de 10 Hz, para que a gente possa estimular o ponto motor. O segundo botão é este botão aqui. Esse botão aqui é chamado de botão de sensibilidade. Esse botão é muito utilizado para localizar pontos de acupuntura, semelhante a aqueles localizadores de pontos de acupuntura no pavilhão auricular. Então, ele também consegue fazer essa função. Eu particularmente não utilizo esse tipo de localização, então o meu conselho é deixar zerado esse botão, tá certo? O próximo botão, esse sim é muito importante, é o botão de intensidade. Então, a gente coloca aqui no off, o aparelho está desligado. Quando eu ligo, eu consigo girar o botão até 10. Tá? Eu recomendo você utilizar de 0 a 2. Bem aqui dessa forma. De 0 a 2. Por que isso, Henrique? Muitas pessoas chegam a mim relatando que adquiriram esse aparelho e falam que sentem estímulos elétricos nos dedos ou um choquinho bem leve nas mãos. Por que isso acontece? Quando a gente vai utilizar essa caneta, a gente literalmente segura ela igual uma caneta. Eu sou canhoto, seguro dessa forma, com o meu dedo aqui nessa plaquinha de metal. Quem é destro é mais fácil. Então você segura dessa forma, com o seu polegar na plaquinha de metal e o indicador neste botão, que é o botão que vai efetuar o estímulo. Então eu seguro a caneta dessa forma e quando eu pressiono, a luz começa a piscar. Ó, eu vou deixar mais alto aqui, ó, então você consegue ver a luz piscando. Então, tiro, tá desligado, quero estimular, ele começa a estimular novamente. Muitos relatam sentir choque no polegar. E por que isso ocorre? Muitas vezes a pessoa ainda não tem o conhecimento adequado do aparelho e coloca a intensidade muito alta nesse botão. Colocando a intensidade muito alta nesse botão, é bem provável de você sentir um choquinho nessa região. O segundo motivo diz respeito à profundidade do agulhamento. Quando a gente faz o agulhamento para trabalhar com esse aparelho, a gente precisa estar bem ciente que a gente atingiu a profundidade adequada, ou seja, que a gente ultrapassou a fáscia muscular e adentramos no músculo em si. Se isso não acontece, se o estímulo, o agulhamento, está a nível de fáscia ou acima, o estímulo elétrico vai ficar muito superficial e vai trazer essa sensação
na sua mão e também no paciente. O paciente vai referir como se estivesse pinicando, como se estivesse beliscando, tá? Com o estímulo elétrico. Então, muita atenção a isso. O que eu recomendo? Então, de 0 a 2. De 0 a 2 você não vai ter maiores problemas em usar o aparelho. Eu quero mostrar agora no vídeo como que a gente utiliza na prática clínica esse aparelho. Muito bem, temos um exemplo de aplicação da caneta de acupuntura no paciente. No caso aqui, eu efetuei o agulhamento no ponto próximo ao VB34, ponto do canal da vesícula biliar. Vesícula biliar faz parte do canal unitário Shaoyang, ou seja, ele percorre todo esse trajeto até essa região do pé. E justamente com o agulhamento na profundidade correta e com o estímulo, utilizando a caneta, o que vamos perceber? Justamente o estímulo percorrer toda essa área do Shaoyang, até os pés, até o pé, no caso, fazendo essa movimentação no pé, tá? Importante. Tão importante quanto a mão esquerda, no caso a minha, né, porque eu sou canhoto, segurando a caneta, a mão direita, a minha mão direita, no caso, é a mão não dominante. O que essa mão não dominante vai fazer? Essa mão passiva irá fazer? Ela vai pressionar a região onde está inserida a agulha, tá certo? Então, vocês percebam que a minha mão, os meus dedos estão pressionando e a agulha está aqui. Por que isso? Porque quando eu efetuar o estímulo com a caneta, a gente consegue aprofundar ainda mais os elétrons para o tecido correto. Então aqui eu chego com a caneta e efetuo o estímulo. Então ao efetuar o estímulo, vocês percebem que ele vai correr por toda essa região até essa área aqui. Então eu consigo trabalhar todo o canal Shaoyang com o ponto correto, percorrendo essa área até o pé. Isso em termos de teoria de canais. Em termos de fisiologia ocidental, eu estou trabalhando o ponto motor do músculo fibular longo, que faz exatamente este movimento. Então, eu ativei essa musculatura também. Então, a gente consegue trabalhar tanto os aspectos relacionados à fisiologia da medicina chinesa, quanto os aspectos da fisiologia ocidental, utilizando a caneta de eletroacupuntura. Então, geralmente, o que eu faço para fazer essa ativação? Eu posiciono essa ponta arredondada próximo da agulha, encosto, ele vai dar o estímulo, deixo por 6 segundos mais ou menos e paro. Descanso 3 segundos, depois volto novamente. Repito isso por cerca de 6 a 8 ciclos, até eu perceber que a resposta que o corpo do paciente está fornecendo é bem imediata. Tá certo? Então, basicamente, essa é a forma de trabalhar da maneira mais adequada com a caneta de acupuntura. Se você tem dúvidas sobre como utilizar, ou se faltou algum tópico e eu não coloquei aqui no vídeo, por favor, coloque aqui embaixo nos comentários, deixe seu comentário, deixe sua pergunta, deixe seu feedback, se você teve feedback positivo ou negativo com o uso da caneta para eu saber, e para que eu também possa, eventualmente, fazer outros vídeos explicando melhor, mais aprofundado, como utilizar essa caneta. Não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar, não esqueça de ativar o sininho e se inscrever aqui no nosso canal para que eu possa sempre estar passando informações bem autênticas, bem fidedignas sobre esse mundo da acupuntura japonesa e da acupuntura ortopédica no controle da dor. Nos vemos nos próximos vídeos e aguardo você.